Olá, sou Carlos Graça, sejam bem-vindos a mais um B-Talks Conversas que Contam e hoje estamos aqui com a doutora Elisa Vaz. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um gosto tê-la aqui para termos uma pequena conversa, espero que seja inspiradora e muito educativa também. Muito bem, Muito obrigado. Eu agradeço o convite. Eu ia começar por que nos contasse um pouco acerca do seu percurso profissional. Bem, eu comecei o meu percurso em Portugal, portanto eu fui como a maioria dos estudantes cabo-verdianos, vão para Portugal ou outro país, mas eu fiz o curso em Lisboa, na Faculdade de Direito, a Clássica. Depois tive um percurso muito rápido, na altura era o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, portanto era um gabinete que funcionava dentro da presidência do Conselho de Ministros, enquanto fazia os estágios, portanto já tinha terminado o curso, portanto não tinha nada a ver com estas funções, era mais ligada à questão dos repatriados, dos refugiados, da imigração, mas eu já na altura não queria seguir aquelas saídas tradicionais do direito, não é? Que é a magistratura ou mesmo a advocacia, portanto já tinha feito o estágio também na ordem dos advogados em Lisboa e vi um anúncio de vagas por uma consultora numa área de direito fiscal e pensei, bom, vou-me candidatar. E lembro perfeitamente de estar a preencher online o formulário na hora do almoço, portanto, e as minhas colegas, deixa lá isso, nunca vais entrar, aquilo já está tudo engatilhado e pronto. E efetivamente chamaram e fiz os testes e entrei e foi assim que comecei a trabalhar no mundo da fiscalidade. Portanto, entrei como trainee, não é? Que é estagiária, e depois com as promoções fui promovida a consultora, depois a sénior e a manager. E na altura, Cabo Verde estava na moda em 2008, salvo erro, não é? Porque tinha-se descoberto aqui Cabo Verde pelos ingleses, os irlandeses, e de repente os nossos escritórios na Irlanda, por ligações históricas de Cabo Verde a Portugal, começaram a perguntar a Lisboa, o escritório, mas o que é que se passa em Cabo Verde e tal, qual é o regime fiscal? E os meus colegas, então, eu não sei nada de Cabo Verde, eu saí de Cabo Verde aos 18 anos, mas eu posso saber. E então foi assim que nós começamos a estudar o regime fiscal em Cabo Verde, porque na altura havia o boom da imobiliária, havia muito interesse de cidadãos não residentes que queriam investir em unidades ou hoteleiras ou comprar residências e havia muito investimento. E, portanto, a empresa tinha um escritório em Cabo Verde, mas vocacionado não para fiscalidade, mas para auditoria, e, portanto, começamos a investigar, a aprender a fiscalidade de Cabo Verde. Depois, como passei para o Departamento de Tributação Internacional, que trata tudo o que é investimentos e as outras áreas dos escritórios no mundo, e por ser também cabo-verdiana, portanto, eu era a única cabo-verdiana, não só no departamento, mas em todo o edifício, portanto, era muito conhecida, não é? Toda a gente sabia quem eu era. E começamos, de facto, a vir para Cabo Verde, e depois o escritório ganhou uma dimensão também não só da auditoria, mas também de fiscalidade, em que eu tornei-me responsável pelo departamento fiscal e assim, digamos assim, instalou-se a consultoria fiscal. E pronto, e cá estou eu. Fiz o regresso definitivo sem dar conta e pronto, mas tem sido muito gratificante. Ótimo. Realmente. Mas depois disso está a faltar este último passo que agora é a Diretora Nacional de Receitas do Estado, não é? Exatamente. Na altura, o atual Sr. Ministro, não é, que eu já conhecia da relação profissional da consultoria, fez-me convite e no início achei um pouco inusitado, e lembro perfeitamente de estar a receber a mensagem à noite. Estava grávida na altura. E eu pensei, não, agora isto, mas eu sou muito... Eu não gosto de recusar desafios sem tentar perceber se vale a pena ou não. Gosto de ir e depois, se não valer, olha, pelo menos tentei. E pronto, eu fui falar com ele, perceber quais eram os desafios e depois, na altura... O meu marido dizia, mas porquê que não aceitas? Aqui consegues fazer a diferença, se calhar consegues fazer a diferença. Porque em Lisboa
há tantos igual a ti, tão bons, não é? E que se calhar lá não consegues fazer tanta diferença. E tinha também a curiosidade de perceber a perspectiva do lado público, porque eu estava muito na perspectiva do lado privado. E penso que depois as coisas acabaram por se complementar e aceitei o desafio, ok, vou tentar perceber como é que funciona. Esse já está praticamente aqui há 8 anos, como... Vai fazer 9. 9 anos, como 9 Diretora anos. Nacional de Receitas Exatamente. do Estado. Muito bem. Precisamente na altura estava grávida da minha primeira filha e ela vai fazer 9 anos em outubro e, portanto, quase que tomou posse. É verdade. Comigo. Então, deixe-me fazer-lhe aqui uma pergunta que é, enquanto estava na consultora, numa grande consultora mundial, uma multinacional, estava muito habituada a lidar com clientes para os ajudar a ganhar dinheiro. Quando passou para estas novas funções enquanto Diretora Nacional de Receitas do Estado, passou a tirar dinheiro aos seus clientes, não é? Como é que foi essa mudança? Não é bem assim. Bom, primeiro, na consultoria, os grandes clientes, eles, portanto, numa grande consultora, a regra geral, são grandes empresas, que são muito organizadas, acabam por ter os seus departamentos fiscais, mas querem estar em compliance, não é? Porque querem perceber se estão a fazer bem ou querem preventivamente perceber quais são os caminhos antes de dar um determinado passo. E, portanto, nem sempre é tirar dinheiro, muitas vezes é fazer ali uma gestão eficaz. Portanto, se eu sei que eu tenho um risco numa determinada operação, eu vou preventivamente, coisa que não acontece muito em Cabo Verde, não é? Porque a fiscalidade, e o Carlos deve saber disso, é quase tratada, ou pelo menos era, se calhar as coisas estão a mudar, é quase tratada aos pontapés, e à medida que as coisas vão acontecendo, vamos gerindo um pouco. Portanto, essa é um pouco a diferença de uma grande consultora, onde há grandes negócios, grandes empresas com regras muito definidas e a gestão do risco é muito importante, claro. Porque em grandes negócios uma pequena diferença pode colocar em causa não só o bom nome da empresa, mas também em termos de gestão, criar ali um prejuízo que até poderia ser evitado se houvesse a consultoria. Portanto, em termos dos clientes, diria que é mais nessa portanto, perspectiva. Não se sente a inimiga pública número 1 dos contribuintes? Eu percebo que numa determinada dimensão sim, não é? Porque eu sou aquela que está ali num primeiro momento a tirar dinheiro, mas é preciso lembrar que é uma redistribuição, não é? Portanto, o sistema fiscal é equitativo porque todos pagam, ou pelo menos devem pagar, de acordo com a sua capacidade para que seja redistribuído, não é? Para que aqueles que não tenham, ou que estejam enfim, que estejam numa situação de desproteção social possam ter uma vida condigna, para que o Estado possa dar educação às crianças, possa dar saúde através dos hospitais. Claro. Portanto, é essa lógica de gestão do Estado Social. Eu vejo o FIS como uma ferramenta de desenvolvimento, não é? Aliás, já dizia o Stigler que os impostos são o preço da civilização. Para termos uma sociedade organizada, estruturada, com segurança, com a soberania a funcionar, tem que haver essa redistribuição e nós somos quase os personas não grata que fazem essa recolha e depois o Estado entrega exatamente para gastar onde for necessário, efetivamente. Praticamente com a sua entrada na DNRE foi quando começou o projeto da reforma tributária aduaneira mais, não é? Sim, eu entrei em 2016 e nós começamos a estruturar. O primeiro ano não conta, não é? Não conta porque é o ano em que estás a entrar, estás a inteirar. Eu diria que nestas funções, e sobretudo a DNRE é uma grande instituição, instituição não só em número, nós temos cerca de 300 e tal pessoas em todo o país, temos estruturas em todo o país, depois é muito difícil ou não é tão fácil gerir a descontinuidade territorial, porque em Santo Antão tens de ter a garantia que as pessoas e os procedimentos são iguais, à brava, mas não estás lá, não eu, a Lisa Vaz, mas a estrutura central. Não é? Então, a questão da coordenação das ilhas é muito exigente. E eu dizia que, portanto, só entrar nisto, perceber
onde tu estás, quais são os desafios e depois juntar as peças todas para lançar. Nós começamos a estruturar isto em 2018, que efetivamente foram lançadas as primeiras ferramentas da reforma digital mais porque Cabo Verde já tinha um percurso em termos já tínhamos o IVA eleitronicamente, as declarações já eram submetidas eletronicamente, já havia o Porton, não é? Então, foi mais um upgrade, ok, já temos as ferramentas básicas que podem ser melhoradas no sentido de tornar a máquina fiscal mais eficiente para desempenhar aquilo que é a sua função. E concretamente, enfim, tem havido um esforço na comunicação naquilo que é o projeto da reforma, mas concretamente quais é que são os grandes objetivos desse pacote, dessa reforma que está em curso? Olha, a reforma é um grande dossiê, porque se calhar da parte dos contribuintes, e tu estás a geri-los, não é? Conseguem ver as ferramentas da reforma digital propriamente dita. Mas a reforma digital não se faz só, ou a reforma não é só a introdução de sistemas automatizados, etc. Há todo um pacote à volta que passa pela alteração da estrutura, que já é pública, portanto é a nossa ambição transformar a DNRE, que é uma direção, numa entidade autónoma, ainda se está a estudar se é um instituto, se é uma agência, o que for, mas, portanto, dar aí uma dignidade diferente. Existe a gestão da imagem, das estruturas que foram reformadas, muitas estavam um pouco condignas daquilo que é a altura deles. Portanto, há todo esse trabalho a nível institucional de reforma dos espaços, reformas administrativas, reforma das carreiras, que conseguimos aprovar o primeiro estatuto em 2019 e, portanto, isto acaba por ser um pacote que vai se fechar. Podes ter o melhor sistema do mundo em termos informáticos, mas se todos estes elementos não estiverem a funcionar em harmonia, efetivamente não há uma reforma. E se calhar nós ainda estamos naquela fase em que os contribuintes ainda não conseguem perceber isto, porque neste momento é a fase dolorosa, não é? Em que efetivamente sou a inimiga número 1, é aquela chata que pede e que manda aquelas notificações. E tenho a consciência que nós ainda não transformamos a reforma no produto de celeridade que o contribuinte quer ter, que é ter as suas declarações pré-preenchidas, é ter outras ferramentas, outros canais de comunicação. Portanto, isto tudo ainda está por fazer e é uma agenda que é feita gradualmente à medida que as peças vão se compondo. A sua função não é política, não é? Portanto, não. É uma função técnica, essencialmente. De algumas comparações com outros países, temos verificado que quando essa função é exercida por um técnico, normalmente os resultados são muito mais positivos do que por um político. Sente que isso é assim no seu caso também ou não? Isso é a apreciação que eu deixo para os terceiros, não posso avaliar a mim nessa perspectiva. Bem, mas há exemplos noutros países onde claramente, quando foi feita a mudança, viu-se claramente a máquina fiscal a ser muito mais afinada. Por acaso não tenho esse comparativo, porque conforme eu não vivi a minha vida profissional até assumir, foi feita lá fora, apesar de ter aqueles momentos, estive ali um ano e meio, 2 anos num fly-in, fly-out, não estava propriamente integrada na sociedade, não é? Até admito, quando eu fui nomeada, muitas pessoas devem ter perguntado, mas quem é esta? Onde é que esta veio? Porque poucas pessoas, tirando algumas empresas, as maiores ou as estruturadas, que conheciam ou trabalhavam e que eram clientes e que iam às formações, acredito que a maioria das pessoas, ou o povo, não sabia. Sim, por acaso agora estou-me a lembrar que tive a oportunidade de ter uma formação consigo. Muitas, eu lembro perfeitamente do Carlos, e eu até digo isto no sentido de elogiar o crescimento da sua empresa. Eu digo, Carlos, eu lembro perfeitamente do Carlos nas formações, nas primeiras formações que nós dávamos, é verdade. O Carlos era muito assíduo nas formações. Faltou-me essa experiência pessoal de trabalhar numa grande empresa como
como é que trabalhou? Faltou-me isso. É uma grande escola. É uma grande escola, eu tenho acho a noção que isso é a experiência do privado é uma grande escola e são experiências que se levam para a vida e consegue-se gerir qualquer coisa em qualquer lugar. E sou muito grata, realmente, ter tido a oportunidade de trabalhar na empresa onde eu trabalhei, mas também a administração pública é outra grande escola, porque está-se a lidar, para além da questão técnica, depois há um conjunto de intervenientes e dossiês com diferentes interlocutores que têm que ser geridos de níveis e formas diferentes. Portanto, a minha demanda não é só interna dos meus colaboradores e dos projetos da reforma que nós temos. Depois há toda uma dinâmica e demanda também que está muito associada à agenda política, não é? Porque depois há questões que têm que ser explicadas. Há a demanda dos contribuintes, que são muito exigentes. E porquê é que esta regra é assim? E porquê é que no Orçamento de Estado aprovou-se esta norma X e não Y? Embora nós não tenhamos uma função de política legislativa, mas tudo o que é fiscal acaba por ser associado à direção. Depois há a demanda das associações, das câmaras de comércio, dos despachantes oficiais, e porque também tem a pasta das alfândegas, que é sempre uma pasta muito complexa. E então há um conjunto de interlocutores que devem ser geridos e acaba por ser esgotante e desafiante ao mesmo tempo. Não é? Eu lembro quando eu assumi, depois da minha filha ter nascido, que eu entrei, eu vivia numa adrenalina constante, mas adrenalina de satisfação, porque tudo era muito novo e dava muito gozo. Dá-me muito gozo ter ali aquele problema e ter aquele desafio para resolver e depois no final perceber foi resolvido dentro dos instrumentos que se tem, que não são tantos e no público as coisas não funcionam com aquela rapidez que no privado, não é? Então há ali aquela gestão há uns dias ouvi uma expressão interessante do secretário de Estado, Pedro Lopes, em que dizia que em Cabo Verde temos de ouvir mais funaná e menos morna. Será que isso vai nos dar ritmo ou não? A todos nós, setor privado e setor público? Eu creio que fazendo essa analogia musical, eu penso que os dois momentos são importantes, porque repara, se pensarmos a morna com um período de reflexão e ponderação, eu acho que é muito importante. Sobretudo nestes momentos, no momento da conjuntura global onde nós estamos a viver, não é? De uma incerteza que ninguém sabe como é que isto vai terminar no próximo ano ou daqui a 2 anos. Então, a ponderação e o equilíbrio é determinante. Mas o sentido de urgência, que é uma coisa que eu sinto falta, não é? O sentido de urgência, aquilo tem que ser é para ontem, e é para já e é rápido, porque se for depois da manhã já não é não é a mesma coisa, claro. O efeito é diferente, eu preciso curar hoje. E é o que mais me mói na administração pública, porque eu não consigo impulsionar os processos com autonomia. Lá está a questão da autoridade também, é nessa perspectiva, é nessa ambição de sermos céleres, porque nós estamos a lidar com a economia, nós estamos a lidar com contribuintes e os empresários e as pessoas têm um tempo diferente. O Sr. Ministro dizia muito isto e eu revejo muito nesta frase. O tempo dos contribuintes é diferente do tempo da administração pública. E nós que estamos ali taco a taco, então temos de andar no mesmo tempo. Não é? Porque se o contribuinte pede o reembolso hoje, eu não lhe devo demorar ou dar mais do que aquilo que a lei exige. Não é? Eu sei, por exemplo, nesta matéria de reembolsos, ainda estamos muito aquém daquilo que é o desejável. Mas são questões de gestão interna e tem a ver com esta falta de agilidade que é preciso dar à máquina para se cumprir. Isso é transversal, não é? Que era tudo, setor público e privado, precisamos Sim. todos de ganhar alguma... Eu já ouvi essa crítica, quando eu falo das minhas dores, as pessoas dizem, olha, não é só no público, porque também aqui no privado, tal. Talvez seja a dinâmica do país e da sociedade que precisa desse sentido de urgência de uma forma generalizada para que as coisas aconteçam no tempo em que tem que acontecer. Pois, claro. Muito bem. Falou ainda há pouco da questão da conformidade fiscal. O que é isso? Esse jargão. Esse jargão,
as empresas terem o compliance, não correrem riscos. Como é que, tendo a sua experiência anterior, como é que olha para o tecido empresarial nacional, para as empresas que operam em Cabo Verde, e como é que vê? Estão muito longe? Tem percebido toda esta transformação que está a existir, as empresas? Se calhar o Carlos é a melhor pessoa para me responder essa pergunta, não é? Porque quem está de fora vê melhor o filme. Mas eu acho que sim, eu penso que, eu diria, Cabo Verde fez um percurso muito rápido e bem a nível das legislações, portanto, desde o Código do IVA, que é de 2003, depois toda a reforma do IRPC, ou seja, a nível da legislação, evoluiu-se muito bem e até de uma forma consentânea com aquilo que vai-se passando a nível das grandes discussões da fiscalidade. Mas depois a máquina, não é, ficou um pouco para trás. Até quando eu falava das estruturas, eu não sei se o Carlos lembra, a repartição da praia, que se calhar conhece. Sim, claro, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E, então, sair fora do... portanto, ficou um pouco para trás. E todas as ferramentas de comunicação e de contacto com os contribuintes... E há uns dias a newsletter que saiu agora do primeiro trimestre. Pronto, exatamente. E penso que com esta reforma os contribuintes estão a sentir o fisco. A percepção, e isto não é percepção, é agora uma questão, é mais oficial, os contribuintes não sentiam o fisco, a presença, e o Carlos poderá testar isso, não é? Hoje estamos mais presentes, porque temos as notificações de pré-aviso, que no fundo é cidadania fiscal, Sim, que é um grande déficit que o país tem. E não é só a nível fiscal, mas há um déficit de cidadania, é uma crítica natural. Eu acho que o país só tem 50 anos e é um percurso que estamos a fazer e temos de encarar como desafio e fazer melhor, e fazer mais. Portanto, neste aspecto, a nível da DNRE, eu tenho a consciência que há um trabalho enorme para se fazer da consciencialização daquilo que é a necessidade de se pagar impostos, a importância de se pagar impostos. E, portanto, o fisco tem que estar mais próximo dos contribuintes para modelar esse comportamento, não é? No fundo, é um estímulo. Se o fisco for mais próximo, for mais diligente, não só a cobrar, mas também a informar, a explicar, a antecipar, o comportamento dos contribuintes vai se ajustando. E eu penso que o caminho que nós ainda temos de trilhar é este de conciliar a máquina ou a administração com os contribuintes. Quando eu dizia que os contribuintes ainda não sentem a reforma no sentido positivo, só sentem a dor, não é de estar a meter a mão no bolso, é mais porque se calhar ainda não sentem a tal parceria de nós estamos aqui para educar, para informar, ok, eu até pago, mas eu preciso que, não é, você me oriente isto na nossa cultura, porque de facto aquilo, a conformidade, o jargão, que é as empresas ou os contribuintes estarem em conformidade ou em cumprimento, ou não tanto em situações de risco. Portanto, ainda há esse caminho todo para se fazer a nível da reforma. E a DNRE vai continuar no seu programa, tem um programa de cidadania fiscal, não é? Portanto, na dinamização de um conjunto de atividades. Sim. O que é que vamos ter agora nos próximos tempos relacionados com isso para, digamos, para fomentar essa proximidade com os contribuintes? Bom, a minha ambição é ter um gabinete de comunicação maior e mais pujante. Por exemplo, eu sei que em países nórdicos as administrações tributárias têm psicólogos, sociólogos. Por vezes, quando a gente passa o cheque, fica assim. Mas é importante, ou seja, nós ainda estamos a pensar que o fisco só deve ter contabilistas e financeiros. Não é verdade. O mundo mudou e a sociedade mudou, as necessidades mudaram. Então, a máquina, mais uma vez, tem que se ajustar o seu formato, a sua organização, para dar respostas. Os sociólogos são importantes. Porquê? Porque eles conseguem perceber como passar a mensagem. E depois, as escolas também são muito importantes nesse diálogo. É muito importante que as nossas crianças, cada vez mais cedo, consigam perceber o que são os impostos, qual é a importância, qual é a dinâmica da sociedade, o que é um orçamento, e que são as crianças que são o nosso futuro e a geração futura de Cabo Verde. Então, a questão da cidadania fiscal não é uma pasta só da administração tributária, obviamente,
por inerência das funções, é que aparece na primeira linha, mas eu julgo que o Ministério da Educação também tem funções aqui importantes e nós temos ido às escolas, temos ido às feiras de profissões, nós temos um livrinho que explica numa linguagem infantil o que é que são os impostos, temos estado em feiras, nas exposições, sempre que possível, para começar a entrar de uma forma positiva, não só daquele que vai cobrar, claro, mas entrar de uma forma positiva e construtiva na vida dos cidadãos cabo-verdianos. Não tem só pedido para as empresas... Temos dado prémios também. Exatamente, era isso que eu ia dizer, tem dado prémios. Como é que tem sido a questão da fatura da felicidade? Tem influenciado os contribuintes a pedir? Têm notado esse aumento? Nós ainda estamos a trabalhar nas estatísticas para perceber como é que em termos concretos, a ferramenta está a funcionar. Mas temos percebido, de facto, que há alguma... Por exemplo, às vezes quando vou eu até pergunto, então as pessoas pedem fatura, e vou fazendo esse trabalho de pesquisa para se perceber, e há alguma mudança da atitude relativamente à questão das faturas. Neste momento já são, vi há uns dias, o 30º sorteio, por aí, sim, não é? Fazemos todas as semanas, sim, portanto sai com o Totoloto, e já fizemos um ano, portanto já há mais do ano, e portanto fazendo as contas já demos muitos prémios. Pois, muito bem. E a questão da autofaturação, que também foi outro tema que ficou ali meio pendurado, como é que está? Não. Está tudo a correr bem? Está de boa saúde. Houve ali um ruído no início, porque quando nós lançamos a autofaturação foi um braço, não sei se o Carlos se lembra, não é? Até penso que nós partilhamos o projeto convosco e com outros operadores. Foi um braço da fatura eletrónica no sentido de tornar a ferramenta mais inclusiva para as pessoas que tinham dificuldades de aceder ou de lidar com o sistema. E desenhamos para ser, ok, vamos testar isto num piloto de um ano. E, efetivamente, o sistema ficou assim definido e depois desligou-se. Não, afinal é para continuar, e houve outro operador, já desligaram? Não, nós retomamos efetivamente, continua a funcionar. Já temos resultados da autofaturação em termos de números das ilhas onde é mais utilizado, e isso é mais utilizado por mulheres, portanto já há uma estatística que temos acompanhado, e é um projeto que os operadores apreciam imenso, não é? Porque não só ajuda na dedutibilidade dos custos, porque permitem deduzir custos que antes não eram, mas o feedback que nós temos tido de algumas associações é muito positivo, portanto é uma ferramenta que está perfeitamente validada, está a funcionar perfeitamente nos moldes que ela foi. Obviamente uma empresa organizada não pode autofaturar outra, não é? E, portanto, aí muitas vezes há essas confusões. A empresa, eu tentei, mas porquê é que não funcionou? Porque está na contabilidade. Então não pode, é só para aqueles que não estão registados ou que são pequenos operadores. Mas está perfeitamente de boa saúde. E é muito apreciado lá fora. Há tempos estive nos Estados Unidos numa conferência em que os países vão partilhar a experiência, e quando eu falei da autofaturação, alguns países africanos que estavam lá ficaram muito impressionados e interessados em perceber como é que funcionava, porque é uma ferramenta também de combate à economia paralela, que é um fenómeno típico das nossas sociedades. Claro. As sociedades africanas ainda têm esse flagelo das economias paralelas, que acaba por ser quase um vírus da formalidade daqueles que estão dentro do sistema. Portanto, também é um dossiê muito difícil. Difícil no sentido que leva o seu tempo, porque sempre foi assim. E tem a questão da cidadania, a questão da cultura. Portanto, é uma camada muito especial. Lá está, os psicólogos e os sociólogos, se calhar conseguem construir mensagens que penetram... Uma narrativa mais fácil de entrar, não é? Exato. Mas, por exemplo, ao nível das empresas, acha que também é necessária mais capacitação? As nossas empresas têm olhado... Eu já fiz esta pergunta, mas gostava de reforçar. Se têm olhado... e se têm preparado, para além daquilo que é o óbvio, não é?
ok, já sabemos que as entregas no portão, aquelas coisas todas, mas a mitigação do risco. Porque normalmente eu costumo dizer que o Estado é o nosso sócio oculto, não é? Nunca vai às Assembleias Gerais, nunca aparece para pedir dividendos, mas ao fim de 5 anos bate-nos à porta e diz: olha, lembras-te do imposto que entregaste em 2020? Afinal não eram 10, são 50. Acha que as nossas empresas já perceberam que quando a DNRE transferiu o risco do apuramento do imposto para elas, que têm de se preparar, têm de estar habilitadas para calcular bem, fazer bem as contas e entregar o imposto devido ou não? Eu costumo dizer que a justiça tributária tarda, mas chega. Lá está, nos 5 anos. Eu digo sempre, tarda, mas chega. Se calhar esta pergunta o Carlos consegue responder melhor. Será que os seus clientes lhe pedem trabalhos de previsão, antecipação? Não me parece. Eu acho que ainda as nossas, como estão muito da sobrevivência do dia a dia, tirando algumas exceções, estão da gestão quase tesouraria, a questão fiscal acaba por, tirando essas dos pagamentos, eu sei que tenho o IVA, eu sei que tenho que pagar o IRPC e entregar não sei o quê, mas depois aquela visão muito a longo prazo, ou tenho aqui, penso que ainda não é uma questão tão priorizada, porque lá está, envolve consultoria, não é? E como aquilo ainda não aconteceu, é daqui a 5, ou pode vir, se calhar. Mas agora o pode vir cada vez está cada vez mais afinado, exatamente, não é? Porque antigamente nós entregávamos o papel e o papel ficava lá, provavelmente. E muitas vezes não se descobria. Sim. Agora temos lá as red flags, as bandeirinhas a acender no sistema, não é? Tem lá um dashboard que lhe diz, epá, tem aqui uns indicadores a dizer, tenho aqui 10 contribuintes que precisam de levar aqui salvo seja, um apertão. Tem lá esse tipo de informação, com certeza, agora com os dados todos E a tendência é essa, não é? Com os dados todos informatizados, da fatura eletrónica, do SAV, da autofaturação, etc., o fisco torna-se uma máquina poderosa de informação, que aumenta esse risco, mas também tem a vertente positiva preventiva, porque com as automatizações das incongruências, não é? Aquilo que eu antevejo e que eu gostaria que acontecesse quando o sistema fechar, pelo menos a mim, é que houvesse essa possibilidade do fisco notificar. Olha, você entregou aqui a dizer 200, mas depois do outro lado tem 150. Veja lá, não é? Porque, na verdade, o fisco não quer estar em litígios com o contribuinte. Não é? A função não é essa. Consome tempo, consome recursos administrativos. Então, a gestão preventiva e a automatização do sistema inteligente deve ser feito nesta ótica de também ajudar o contribuinte a melhorar a sua conformidade tributária. É verdade, se for ver a pirâmide das teorias clássicas da pirâmide da conformidade tributária, por cada tipo de contribuinte diz-se que o fisco deve atuar de uma determinada forma. Por isso, não vou agora ler a Bíblia, mas o contribuinte que cumpre, você deve facilitar sempre, não é? Criar canais de maior acesso, etc. Aquele contribuinte que quer cumprir, mas não sabe ou não quer, tem aí que entrar com ferramentas de cidadania, informação, etc. E a escala vai aumentando. Há aquele contribuinte que recorrentemente não paga ou comete infrações, etc. Aí, de facto, deve-se usar medidas de força e preventiva. Então, toda a construção da abordagem deve ser feita nessa perspectiva. E, para isso, tem que se conhecer o contribuinte. E faz-se com a gestão de risco. E a gestão de risco faz-se com a informação. Portanto, já é uma Isto tudo é inteligência. Já é uma espécie de CSI, não é? Yeah. Onde a gente já vê o nosso perfil lá. Já vê o nosso perfil. Exato. Num país como o nosso, assim, num ambiente tão pequeno, não há de ser fácil gerir muitas vezes os pedidos. A facilidade que nós temos de encontrar na rua, no supermercado, saber quem é. Por vezes deve ser difícil gerir isto, não é? Como é que consegue, digamos que, manter essa relação, às vezes, com o contribuinte, sabendo que é abordado no dia seguinte e lhe pedem, veja lá isto, por favor, que isto não faz sentido. É gerindo, não é? A pergunta é engraçada, Carlos, porque eu quando comecei a trabalhar em Cabo Verde e ainda não tinha
as funções. Eu não ia à praia da Quebra-Canela, porque fazia-me confusão estar de biquíni e depois no dia seguinte estar consigo, por exemplo, numa mesa de reuniões. Então praticamente não ia. Mas depois vamos encaixando. Em Roma temos de ser romanos. Não, eu faço a gestão naturalmente. Obviamente que há pedidos que não podem ser atendidos, não é? E aí tens de dizer logo, porque depois é complicado. Claro. É complicado gerir-se a coisa. Não dá, porque a lei não permite, ou porque já, enfim, o que for. Mas depois tudo o resto é gerir. Há coisas que não têm que ser tratadas por mim, que, por exemplo, a repartição trata muito bem, ou que as alfândegas, vou dizer, os serviços territoriais, e neste caso é encaminhar e orientar. Eu nunca deixo de responder um pedido, posso demorar umas horas, mas não tenho sido muito assediada, porque se calhar as pessoas também devem ter, se calhar há tantos pedidos que eu não vou fazer mais um. Não é? E curiosamente, dos meus amigos, os mais próximos, acho que nunca me pediram nada. Mas eu penso que em todo o lado, por sermos precisamente, toda a gente conhece toda a gente é irmão do primo, não sei o quê, seja na banca, seja no cartório, há sempre aquela tentação e tendência de se pedir, mas é gerir com serenidade e prudência para não se meter em maus lençóis. Não? Claro. Mas nunca me fizeram nenhum pedido indecente, no sentido de cometer alguma ilegalidade. Quando muito pedem para perdoar impostos, aí eu digo, não, a lei não permite. Pronto. Pois. É sempre uma tentação. Perdoar a dívida. É sempre não, uma tentação. Isso, como o Carlos sabe, não é possível. Claro. Muito bem, então vamos virar aqui um bocadinho mais para, agora saindo outra vez das funções da NRE, já nos deu aqui uns breves apontamentos. O que é que a inspira, o que é que a motiva? Desafios, isto pode parecer uma resposta... Um clichê, aquela... Não, mas como eu estava a dizer no início, quando o Sr. Ministro me convidou, o não fazer algo, dizer não, sem experimentar, para mim está fora de questão. Então, tudo que seja, obviamente, se me pedirem para pilotar um avião, vou dizer que não é? Depois há ali outras funções também não. Mas desafios que caibam no meu perfil e que eu, no momento achar que eu consigo fazer, eu faço, eu aceito. Isso é uma coisa que... Não vira as costas à luta. Nunca. Depois, eu gosto de pessoas, gosto muito de trabalhar com as pessoas. No Covid sofri imenso, porquê? Porque tínhamos de trabalhar à distância, não sentir a energia das reuniões, para mim foi uma coisa terrível. E trabalhar com pessoas, e quando se vê que as pessoas estão a dar, e o resultado é muito gratificante. Então, por isso é que eu dizia no início da nossa conversa, eu estava com aquela adrenalina, que era uma coisa... Eu vinha com tudo, com muito gás. Não é? Vir de um privado para um público, que eu consegui ver perfeitamente onde é que eu podia acrescentar valor. E transmitir essa energia para as pessoas e ver as pessoas a engajar, a pôr a fatura eletrónica na rua, não é? Que muita gente duvidou. Sim. E é o resultado. Sim, e isto é quase um vício. Sim. Quando você faz e você vê, quer mais. Sim, isso de facto tenho de dar os parabéns à DNRE, porque toda a gente dizia que não era possível e de facto tornou-se possível. Não é? E Sim. Nós até temos visto em algumas das coisas que têm sido implementadas que estamos muito mais à frente, nomeadamente países europeus, por exemplo. Não é? Às Sim. vezes esses saltos do 8 para 80 são um bocadinho assustadores. Mas num país pequeno, eu acho que, de falar de país ou a empresa, gerir coisas relativamente pequenas, se calhar é mais fácil de produzir, não é? Nós somos poucos. E fazer uma espécie de gestão de teste nesses ambientes de países pequenos, os resultados até são maiores, aparecem mais rápido, porque é mais fácil. Então, é muito gratificante ver o salto, por exemplo, nos rankings. Nós estamos muito bem em termos do rácio PIB
e receitas fiscais. Estamos muito acima da média dos países africanos, que, de acordo com o último estudo da OCDE, anda nos 16%, nós estamos a 20%. Estamos a 20%. Então é muito gratificante ver a dimensão do país, as riquezas que nós temos, não é? Minerais que nós não temos, ou que não temos neste caso, e ver quando comparativamente a outros países que têm uma abundância de recursos, não tem ali um resultado tão bom em termos de desempenho fiscal. Eu acho que isso também é daquelas coisas que nos motivam e nos dá muita vontade de continuar a fazer. Continua a carregar com gás. É. Então, assim, puxando assim pela memória, qual é que foi o melhor conselho que já recebeu? Tem ideia? Já recebi muitos, mas se calhar eu tinha um chefe que me dizia que sempre que escreve um e-mail, escreve sempre como se o teu chefe algum dia o vai ler. Sempre. E então, muitas vezes na gestão do stress, eu escrevo umas coisas, eu lembro, eu não vou enviar. No dia seguinte, eu volto, fico... Respirar. Volto fria e vejo que aquilo não faz sentido nenhum. Então, escrever, e quando digo escrever é relatar ou reportar. Escrever sempre na perspectiva que o teu chefe ou alguém algum dia vai ler aquilo. Então, há que ter muita cautela em como relatar, escrever, a ponderação. Muito bem. Dos vários... Bom, nós vamos ter de terminar esta conversa que contam, está muito animada. Ainda vamos ter de continuar depois, já fora deste ambiente, para vermos como é que vamos trazer a DNRE para a Empresa Excelência, não é? Que é também um desafio que temos a trabalhar conjunto. Está na lista, precisamente, daquelas ferramentas das empresas cumpridoras, não é? Que eu lhe falei, do comportamento. Olha, encaixa-se perfeitamente na pirâmide. Como é que nós podemos transformar isto numa... Portanto, vamos continuar as nossas conversas. Certamente. E para terminar, como nós não queremos só ficar pelas conversas, gostamos também de dar uma lembrança nossa, que é, neste caso, para os pensamentos, escrever os pensamentos que contam. Depois, quando reformar, eu vou, antes de abrir, vou lembrança, memória, oferta do programa... no dia tal, Sim, isso, e daqui a 50 anos vou rever. Certamente. Muito obrigado, Carla. Foi um gosto tê-la connosco. E nós voltamos no próximo episódio do B-Talks, que Conversas Contam. Até breve. Obrigado.